Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Nessa edição, vamos relembrar a vida e o legado de Jorge Mário Bergoglio, o nosso querido Papa Francisco, que fez sua Páscoa definitiva nesta semana. Então prepare-se, pois o nosso programa é especial. Eu quero começar essa edição trazendo um relato pessoal. Entre os anos 2015 a 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar e colaborar com o governo geral da Congregação Redentorista em Roma. E nos últimos dias do meu trabalho ali, naquela cidade tão especial, eu tive a oportunidade de participar de um momento muito especial com o Papa Francisco, em que ele acolheu 30 peregrinos, pôde nos dizer algumas palavras e, ao final daquela audiência particular, nos cumprimentar. O Papa, sem sombra de dúvidas, foi um homem que nos deixa um legado muito importante para a Igreja e especialmente para a nossa humanidade. Naquela ocasião, de maneira especial, eu pedi ao Papa que pudesse rezar por toda a nossa missão que acontece aqui em Trindade. E, diante de um sorriso espontâneo, ele me abençoou. E hoje, começando esse nosso programa especial, eu quero render uma digna homenagem a este homem que foi um santo e que nos guiou ao longo desses 12 anos de pontificado. Na manhã de segunda-feira, um dia após a Páscoa do Senhor, o Vaticano anunciou o falecimento do Papa Francisco. Ele havia feito uma aparição pública na Praça de São Pedro para abençoar os fiéis. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. No dia 17 de dezembro de 1936, veio ao mundo uma criança que anos mais tarde se tornaria o primeiro Papa latino-americano na história da Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio é o primogênito entre os 5 filhos de Regina Maria e Mário José Bergoglio. 8 dias após seu nascimento, Jorge foi batizado na Basílica Maria Auxiliadora e, graças à ótima relação com a avó materna Rosa, que esteve sempre presente em sua infância, ele foi gradualmente educado dentro dos princípios da Igreja. Assim, ele deu os primeiros passos no catolicismo. Com notável dedicação e inteligência, Jorge Mário concluiu com sucesso seus estudos primários no próprio bairro onde cresceu. Além de obter seu diploma de graduação em Química pela Universidade de Buenos Aires, ele também prosseguiu e obteve um mestrado na área. Durante a adolescência, ele gostava de sair com os amigos e tinha uma namorada. Mas foi em uma tarde de primavera do dia 21 de setembro de 1953 que tudo mudou para sempre. Ao passar em frente à igreja de San José de Flores para ir ao acampamento com os colegas da turma, Bergoglio teve um encontro pessoal com Deus, e isso marcou a sua juventude e opção vocacional. Algo o chamou para dentro da igreja, e ao entrar, imediatamente sentiu vontade de confessar. Após esse dia, ele não foi mais o mesmo. Assim, aos 22 anos, Jorge ingressou no noviciato dos jesuítas, e desde então suas atividades e contribuições para a igreja não pararam mais. Apaixonado por aprender, Jorge Mário continuou os estudos e realizou outras 2 graduações na área de humanas, primeiro em filosofia, em 1960, e em seguida teologia, em 1970.
16 anos depois, viajou para a Alemanha para finalizar sua tese de doutorado. No dia 13 de dezembro de 1969, Bergoglio foi ordenado sacerdote pela Companhia de Jesus. Em junho de 1992, ele ascendeu ao posto de bispo e 6 anos depois assumiu o cargo de arcebispo de Buenos Aires. À frente da diocese, Jorge Mário dedicou-se intensamente ao trabalho pastoral, voltado para as camadas mais vulneráveis e populares da sociedade. Sua missão era denunciar as injustiças sociais e econômicas, deixando como marca suas visitas às comunidades mais humildes de Buenos Aires. Após renúncia do Papa Bento XVI, no dia 28 de fevereiro de 2013, começaram os preparativos para a eleição. Na última votação, o cardeal recebeu 2/3 dos votos e, aos 76 anos de idade, assumiu a missão de ser Papa da Igreja Católica. Durante a escolha do nome papal, Bergoglio escolheu ser chamado de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, como prova de simplicidade e humildade para o mundo. O Papa Francisco fez história, tornando-se o primeiro Papa latino-americano, o primeiro vindo de uma congregação jesuíta e o primeiro a adotar o nome de Francisco. Outra nobre e inesquecível atitude é a recusa de viver no luxuoso palácio episcopal para morar na Casa Santa Marta. Essa é uma ação visível que reforça seu compromisso com os menos favorecidos e com a justiça social. Essa história seguiu sendo escrita. Pela primeira vez, um papa narrou em primeira pessoa os episódios que marcaram sua vida, ainda em exercício do pontificado. A autobiografia recebeu o nome de Esperança e chegou às livrarias brasileiras no início de fevereiro desse ano, mas não foi planejado para ser lançado nesse período. A ideia inicial era que a obra fosse publicada apenas à morte do religioso. Mas Francisco mudou de ideia principalmente pelo Jubileu 2025. Escrito a partir de depoimentos dados pelo Sumo Pontífice ao editor Carlo Musso entre 2019 e 2024, o livro partilha episódios de sua vida, desde seu nascimento, as raízes da sua empatia com os que mais precisam, além de muitas reflexões sobre as questões mais complicadas da atualidade, tornando-se inspiração ao mundo. Descanse em paz, querido Papa. Sua luz nunca se apagará. O Papa Francisco se destacou por grandes atos de bondade e humildade que partiram de seu bom coração. Ao longo dos 12 anos de pontificado, Francisco se manteve perto dos pobres, reforçando o cuidado com a casa comum, a importância da misericórdia e a promoção da justiça social. Fratelli e sorelle, buonasera. A humildade, bondade, nobreza e caráter são sinônimos do Papa Francisco, que pouco a pouco conquistou o mundo com seu generoso coração e um jeito amável de ser e tratar todos, sem distinção, amolecendo o coração de grande parte das pessoas. Após ser eleito Papa, uma das primeiras atitudes foi fazer questão de ir pessoalmente quitar os gastos do hotel onde ficou em Roma, além de dispensar carros de luxo e privilégios que não condizem com sua forma de pensar e com a realidade da pobreza no mundo. Em 2013 foi decisivo para a administração do Vaticano e no mesmo ano, no dia 22 de julho, o Papa Francisco desembarcou em terras brasileiras para sua primeira viagem apostólica, para a 28ª Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro. Encontros,
Palestras, orações, atendimentos e muitas outras ações foram realizadas pelo Papa Francisco e marcaram a JMJ, que reuniu mais de 1 milhão de jovens de várias partes do mundo. O tema escolhido, Ide e fazei discípulos de todos os povos, tocou o coração das pessoas, motivando elas a agirem. Enquanto igreja e sociedade, o Papa nos chama para sermos ativos em relação às transformações que desejamos para o mundo. Francisco, além de reivindicar maior justiça social, também defendeu a proteção do meio ambiente e a situação dos migrantes que fogem de seus países devido à violência, intolerância, guerras e à pobreza. Più gli uni contro gli altri, non più, mai, non più la guerra, non più la guerra. Em 2020, quando a pandemia do coronavírus se espalhou pelo mundo, o Papa Francisco protagonizou um momento inédito ao realizar uma oração solitária na Praça São Pedro, no Vaticano, concedendo a bênção extraordinária Urbi et Orbi a todos os fiéis, ressaltando a gravidade da emergência global. Além disso, o Papa ofereceu a indulgência plenária, que cancela todas as penas temporais que a alma teria de cumprir para alcançar a santificação. Foi um momento muito significativo de evangelização. Em 2021, o Papa Francisco fez o lançamento da plataforma de ação Laudato Si, com uma mensagem especial em forma de vídeo. Em suas palavras, ele convidou todos a refletirem e reconsiderarem as escolhas que influenciam no amanhã. Além disso, o Papa fez um apelo contundente à humanidade para agir em prol de uma ecologia que preserve a natureza. Francisco concluiu sua reflexão com a frase impactante: das mãos de Deus recebemos um jardim. Aos nossos filhos não podemos deixar um deserto. Não possiamo lasciare un deserto. A Porta Santa da Basílica de São Pedro foi aberta no dia 24 de dezembro de 2024 pelo Papa Francisco. Esse momento marcou o início do jubileu de 2025, um ano santo para os católicos, considerado um tempo de graça, onde as famílias podem vivenciar verdadeiros testemunhos de fé por meio das peregrinações e indulgências nas igrejas jubilares espalhadas pelo mundo. Esses são alguns dos legados visíveis do Papa Francisco, mas tudo o que ele fez e representa para o mundo é incalculável. Todos os seus feitos estarão para sempre presentes nas memórias e em muitos corações. O Papa Francisco é sinônimo de amor, humildade, bondade e também compaixão. Ele se foi deixando saudades e a certeza que cumpriu o propósito da evangelização com êxito e maestria. A preocupação com a ecologia integral, tema que foi discutido na campanha da fraternidade, sempre foi um assunto do qual o Papa se dedicou. A promoção do cuidado com a casa comum foi algo que o Papa reforçou diariamente. Esse cuidado é visto na encíclica Laudato Si, um marco deixado por ele. Vamos entender mais sobre este legado deixado pelo Papa Francisco. Uma
Uma das encíclicas mais significativas do século XXI foi a Laudato Si, do Papa Francisco. Lançada em 2015, essa carta aborda a urgência de cuidar do nosso planeta e propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre a humanidade e a natureza. A Laudato Si é uma carta encíclica. Essa palavra quer dizer circular. É uma carta que o Papa publica para circular o mundo, para que todos tenham acesso. Então é uma carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum. Ela foi publicada em 24 de maio de 2015, portanto há quase 10 anos. É a primeira encíclica do magistério eclesial integralmente dedicada ao tema da ecologia integral. A ecologia não é um tema estranho à doutrina da Igreja. Ao menos desde 1891, quando começa estrito sensu a doutrina social da Igreja, todos os papas, desde 1891, falaram de ecologia, ensinaram sobre a nossa responsabilidade no cuidado com a casa comum. Mas o Papa Francisco inovou ao dedicar uma encíclica inteira para falar da importância desse cuidado da ecologia integral. A Laudato Si, cujo título significa Louvado seja, era um chamado à ação. O Papa Francisco destacava que a crise ambiental não era apenas uma questão ecológica, mas também social, econômica e espiritual. Ele nos convidava a repensar o nosso modo de vida e a nossa relação com a criação. Entre as principais preocupações da encíclica estão as mudanças climáticas, a poluição, a perda da biodiversidade e o consumo excessivo. O Papa alerta que esses problemas têm um impacto direto nos mais pobres e vulneráveis, que são os mais afetados pelas crises ambientais. A casa comum é o nosso planeta. É onde nós todos juntos vivemos. Tem algum motivo para o Papa Francisco se preocupar tanto em fazer com que as pessoas valorizem e cuidem da casa comum? Eu diria que tem dois grandes motivos. O primeiro, e é o que, não poderia dizer que é o que mais importa, mas é o que motiva o ensinamento do Papa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador, a nós foi confiada a missão de cultivar e guardar a criação. Então o Papa ensina por uma imposição da palavra. Não é porque ele quer, porque ele gosta do tema ou assim por diante, mas porque a palavra de Deus o impele. E o segundo motivo, eu diria, poderia ser um motivo secundário, mas não é a urgência climática. No Brasil, a Laudato Si tem sido uma fonte de inspiração para diversas iniciativas, especialmente durante a campanha da fraternidade. Em anos anteriores, a encíclica serviu como base para reflexões sobre a preservação do meio ambiente, destacando a responsabilidade de cada um de nós na proteção da criação. Basicamente para duas campanhas da fraternidade. A de 2016, Casa Comum Nossa Responsabilidade, cujo lema era cultivar e guardar a criação, aquele versículo do Gênesis que diz que nós somos responsáveis, e agora a campanha da fraternidade de 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom. Outras encíclicas do Papa Francisco motivaram outras campanhas da fraternidade nestes últimos anos, como, por exemplo, a Fratelli Tutti, motivadora da campanha da fraternidade do ano passado, 2024. Vós sois todos irmãos e irmãs. O Papa Francisco deixa um grande legado aos cristãos.
A encíclica Laudato Si se tornou um grande tesouro ecológico aos fiéis. Sem dúvida alguma, deixa um grande legado, um grande magistério ecológico na Igreja. A encíclica Laudato Si é o grande tesouro do magistério ecológico do Papa Francisco, mas também a exortação apostólica Laudate Deum, de 2023, onde ele chama a atenção para a Laudato Si. Sem dúvida alguma, o Papa Francisco canoniza na doutrina social da Igreja o tema da ecologia. Não era um tema estranho, mas não era um tema que ganhava a relevância que ganha no magistério social do Papa Francisco. Não saia daí, o programa Primeiro Plano Especial volta já. A família de amor se alegra com a vinda do maior peregrino do mundo. A fé, devoção e doação de milhares de devotos dão voz ao Pai, que ecoa paz, amor e esperança de dias melhores. O seu sim generoso faz parte desse momento histórico. E que a voz do sino alcance as graças de Deus em sua vida. Dai-nos a bênção que precisamos. Que você se sinta abençoado ao toque do Vox Patris. Viva o Divino Pai Eterno! Estamos de volta com mais notícias em primeiro plano. O Papa Francisco foi o mais velho a liderar a Igreja Católica. Se mantendo forte, realizou diversas viagens ao longo do seu pontificado. E nos últimos anos, sua saúde foi se debilitando. Recentemente, esteve internado, recebeu alta no dia 23 de março e no domingo de Páscoa chegou a realizar uma breve aparição. Na última segunda-feira, nos despedimos do pontífice que esteve a serviço da Igreja Católica por 12 anos. Dono de muita energia, comprometimento e resiliência, o Papa Francisco lutou até o fim para se manter saudável e sua dedicação foi total ao pontificado que iniciou em 13 de março de 2013, quando foi eleito o 266º Papa da Igreja Católica. Após ser levado às pressas ao Hospital Gemelli no dia 14 de fevereiro e ficar muitos dias internado, sua saúde debilitou bastante e ele não resistiu, falecendo aos 88 anos. Mas poucos sabem que essa luta começou ainda na juventude. Aos 21 anos, Jorge Mário Bergoglio, em 1957, teve parte do pulmão direito removido, em decorrência de uma pleurisia, uma espécie de inflamação que ocorre na pleura, a membrana que envolve a caixa torácica. O tempo passou e desde então começaram a surgir novos problemas médicos. Durante sua primeira entrevista aos jornalistas após a visita ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro em 2013, o Santo Padre disse que as dores no nervo ciático foram a pior coisa que havia acontecido com ele desde o início do papado. Em 2020, esse mesmo incômodo o impediu de celebrar a tradicional missa de Ano Novo. No dia 4 de julho de 2021,
o Papa Francisco foi submetido a uma cirurgia de estenose diverticular no Hospital Gemelli, em Roma. Na operação foram retirados 33 centímetros do intestino grosso, devido à inflamação causada pelo estreitamento do cólon. Apesar de alguns efeitos colaterais causados pela anestesia geral, o Papa reagiu bem. Em janeiro de 2022, o pontífice começou a sentir dores no joelho direito. Durante uma reunião com a delegação da Custódia da Terra Santa, acabou pedindo desculpas por ficar sentado. Já na semana seguinte, não conseguiu cumprimentar os peregrinos, como de costume na audiência geral, por causa de um problema temporário com o ligamento do joelho direito inflamado. As fortes dores continuaram e no final de fevereiro, 2 eventos públicos foram cancelados para o Papa repousar, conforme ordens médicas. Dois meses depois, em abril, durante sua viagem apostólica a Malta, o bispo de Roma usou pela primeira vez um elevador para descer do avião papal. Um elevador especial também foi instalado na Basílica de São Paulo, em Rabat, para que Francisco pudesse visitar e rezar na Gruta da Cripta sem subir as escadas. O Vaticano recebeu no final do mês quase 3.000 peregrinos da Eslováquia, mas Francisco, sem condições físicas, permaneceu sentado na Sala São Paulo VI, cumprimentando todos de longe, já que seu médico o proibiu de andar. Até que no dia 3 de maio, o Papa passou por um procedimento médico no joelho, devido a uma ruptura nos ligamentos. Passado algum tempo, em junho, as dores voltaram a aparecer e foi preciso cancelar a viagem apostólica ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo. Após um ano, em janeiro de 2023, o Santo Padre anunciou que sua diverticulite havia retornado. No mês seguinte, acabou tendo um forte resfriado e, em março, foi internado no Hospital Gemelli devido a dificuldades respiratórias causadas por uma bronquite infecciosa. Em maio, uma febre o obrigou a cancelar a agenda e, em junho, foi submetido a uma cirurgia de emergência na parede abdominal por causa do risco de obstrução intestinal, ficando 10 dias internado para se recuperar. Em novembro do mesmo ano, o pontífice foi forçado a cancelar sua viagem aos Emirados Árabes Unidos para a Conferência do Clima da ONU, devido a uma inflamação pulmonar. No começo do ano passado, o Papa apresentou um mal-estar e disse durante a audiência no Vaticano que estava com um pouco de bronquite. Em fevereiro, voltou a passar mal, com sintomas de gripe, cancelando toda a sua agenda por 2 dias seguidos. Em dezembro de 2024, Francisco caiu e sofreu uma contusão no antebraço direito, ficando com o membro imobilizado por precaução. No começo desse ano, o líder religioso tropeçou depois da alça da sua bengala quebrar, mas ele não sofreu ferimentos. A mais recente internação aconteceu agora em fevereiro. Francisco foi hospitalizado para tratar uma bronquite que se desenvolveu em uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. O pontífice enfrentou um quadro de pneumonia nos 2 pulmões, que poderia a qualquer momento inflamar e cicatrizar ambos os pulmões, dificultando a respiração. O Santo Padre lutou muito para se recuperar, mas infelizmente não conseguiu.
A morte do Papa Francisco tocou profundamente o coração dos fiéis em todo o mundo. Aqui no Brasil, a emoção tomou conta de igrejas, praças, comunidades, onde muitos se reuniram para rezar, prestar homenagens e relembrar os gestos de amor e simplicidade do nosso pontífice. Vamos conferir agora na reportagem. Um Papa humilde que olhou para os pobres, simples, ricos, jovens e velhos, adultos e crianças, cuidou da minoria, se preocupou com a ecologia e pregou sobre o cuidado com a casa comum. Papa Francisco marcou a vida de muitos cristãos por todo o mundo, que nesta segunda-feira sentiram o vazio da sua partida. Com certeza, ele era um pastor para todos nós, né? Estou sentindo assim um pouquinho uma ovelha meio perdida. Nós, como católico, receber uma notícia dessa é um abalo, né? Para quem é católico e para o povo brasileiro, né? Porque para nós o Papa é uma pessoa de muita influência, né? É uma família, minha filha, é uma família. A igreja precisa de um pastoreio. E o Papa Francisco, ele fez isso com muita sabedoria, né? Ele deixou muitas coisas, muitos legados e deixou muitas encíclicas, deixou muitos escritos para que a gente possa acompanhar, né? Então a gente pode rezar para ele que agora, pode pedir a Deus, né, que dê a ele um bom acolhimento, né, que ele vá morar na morada eterna, né, junto com Deus. Mas qualquer coisa que a gente faça aqui, ainda vai ficar uma lacuna, né, que a gente sente muito. O Brasil foi o primeiro país que o pontífice escolheu para visitar logo após ser nomeado Papa pelo conclave em 2013. Ele veio na JMJ do Rio de Janeiro, que reuniu milhares de fiéis, como a Ivanildes, que aos 70 anos se aventurou em ir sozinha à Cidade Maravilhosa para ouvir o Santo Padre. Questão de estar lá, homenagear a nossa igreja, homenagear o nosso Papa, homenagear todos aqueles que é tão bom estar com Deus, é tão bom estar na graça de Deus. E eu fiquei tão feliz, tão maravilhada de Deus ter me levado, a Virgem Maria ter me conduzido, que eu me perdi procurando o Papa, tentar falar com ele, né? Mas aquela multidão de jovens que estava maravilhada. E outra testemunho também é sobre a Eucaristia. Chegou no domingo, eu fiquei, meu Deus, essa multidão de gente. Será que eu vou conseguir comungar Jesus aqui, o corpo e sangue? Quando eu voltei para trás, eu olhei para trás, Jesus estava me aguardando para que eu comungasse o corpo dele. Foi uma das alegrias melhores que eu tive na juventude. Foi muito bom ser jovem de alma, de corpo e de mente, né? Porque tem muitos jovens, coitados, que estão perdidos. Mas eu rezo, estou intercedendo sempre à Virgem Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, para que todos os jovens voltem para Deus. Olha, nosso Papa Francisco, foi uma alegria ter ido com ele, né, estar lá no começo do seu pontifício. Apesar das lágrimas, do sentimento de estar perdendo alguém que faz parte da sua família, nós cristãos sabemos que o Papa Francisco está no melhor lugar, nos braços do Pai Eterno, descansando depois de ter combatido o bom combate. A dor passará, o rebanho logo logo terá um novo pastor, mas a alegria do Papa Francisco, o amor pelo Evangelho e todo o cuidado que ele teve com cada um de nós ficarão guardados em nossos corações. O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, esteve na Catedral Metropolitana, onde foi realizada a missa em sufrágio ao Santo Padre. A repórter Ana Luísa Abreu esteve lá e traz detalhes para a gente. Em meio às alegrias da ressurreição de Cristo, o mundo inteiro se entristeceu com o falecimento do Papa Francisco, que morreu às 2h35 da madrugada, no horário de Brasília. Homem de profunda fé, o Santo Padre fez questão de continuar evangelizando, mesmo após receber alta do Hospital Gemelli em Roma.
No domingo de Páscoa, data sagrada para os cristãos, ele fez sua última aparição pública, oferecendo a bênção Urbis et Orbi na Praça de São Pedro, sendo aplaudido pela multidão de fiéis presente. Omnipotente Pater, Filhos, Espírito Santo. Aqui no Brasil, toda a igreja se une em respeito e oração. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, em Goiânia, preparou uma missa em sufrágio ao Santo Padre. Presidida pelo arcebispo metropolitano Dom João Justino, a celebração contou com a presença de muitos devotos e devotas que compartilham da dor e reconhecem tudo o que o Papa representa. A emoção foi grande. Emocionada, Marliane conta uma lembrança especial que viveu com o pontífice. Em 2014, ela recebeu a bênção papal na Basílica de São Pedro, e isso a marcou profundamente. Eu recebi a notícia exatamente por meio dos meus pais. Depois eu fui ler e eu me uno a toda a igreja que hoje, 8ª de Páscoa, celebra a passagem do pontífice, o Papa Francisco, que tanto marcou a história de todos nós, né? Um Papa querido. Quando eu recebi a bênção dele há anos atrás, eu vi um olhar de muito amor, um homem cheio de compaixão, um homem de misericórdia. É claro que me uno a toda a igreja e de modo especial a esta igreja particular para rezar pelo descanso eterno do Papa. Bastante emocionado, Dom João Justino relembra a nobre decisão que o Papa tomou assim que foi eleito, já demonstrando um grande gesto de humildade que marcava o início de seu governo à frente da Igreja Católica. Quando nas congregações gerais que antecederam o conclave no qual ele foi eleito, quando ele tomou a palavra, ele disse que o próximo Papa precisava apresentar mais uma vez a alegria, a doce e reconfortante alegria do Evangelho. Era uma palavra do Papa Paulo VI. E foi esse o título que ele escolheu para a sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E foi assim que ele viveu, da alegria do Evangelho, nos convidando a viver o seguimento de Jesus. Considerado um defensor incansável da paz, das causas sociais e da justiça aos menos favorecidos, todo o pontificado do bispo de Roma foi pautado no Evangelho e na verdade de Cristo. Seu legado de esperança e misericórdia viverão para sempre. E entre os filhos e filhas do Pai, ele é considerado um grande exemplo. Segundo o arcebispo, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil se reuniria no final do mês de abril, mas com a morte do pontífice, essa data possivelmente será alterada, assim como outros encontros da CNBB. Nós teremos hoje à tarde uma reunião do Conselho Permanente, que vai reunir-se para tomar uma decisão muito importante, porque a nossa Assembleia Geral está toda preparada para iniciar no próximo dia 30. Nesse sentido, não temos tempo de realizá-la. Então, possivelmente haverá um cancelamento da Assembleia e a definição de uma nova data. Isso porque nós receberíamos 2 cardeais que viriam estar conosco, o cardeal Prevost, que pregaria o nosso retiro, começando no dia 30, ele não pode vir, agora deve estar lá, e o cardeal Grec, responsável pelo sínodo, ele também estaria conosco toda a Assembleia, além dos nossos que deverão ir para os funerais e o conclave. Então, a expectativa é que os cardeais comecem a preparar a sua viagem e nós vamos, como conferência, agora definir a nova data da Assembleia. Emocionado, Dom João Justino explica como será o sepultamento e velório do Papa e convida todos a rezarem pelo Santo Padre. Nós vamos poder acompanhar pelos meios de comunicação, sobretudo os meios de comunicação católicos, todos esses dias, cada passo dos funerais, da celebração que hoje acontece da deposição do corpo no caixão, será feita às 20 horas de Roma, 15 horas do nosso horário no Brasil.
E depois o corpo é levado para uma segunda estação, que é a Basílica de São Pedro. E como ele quis, ele será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, onde ele se dirigia sempre antes e depois das suas viagens, para agradecer, suplicar e agradecer a Nossa Senhora. Para os devotos, Francisco viveu sua missão com muita entrega, ternura e simplicidade. Entre eles, a saudade é unânime e o que conforta é a fé na glória eterna. E com certeza são 3 os sentimentos que preenchem não somente o meu coração, mas com certeza o coração de todos os católicos no mundo inteiro. Primeiro, de tristeza. Nós perdemos um grande líder, um grande pai espiritual. O Papa Francisco deixa um grande legado e principalmente o seu testemunho de humildade, de paz, lutou muito por isso. Então a primeira palavra seria essa, tristeza. A segunda seria medo. Medo do amanhã, quem será o novo Papa, quem será o escolhido para governar a Igreja. E a terceira palavra seria de alegria, que eu acho que é a palavra que resume esse tempo pascal que nós estamos vivendo. E ele sempre falou, reze por mim. Então, e ontem eu penso que ele deixou muito esse legado da humildade, da esperança, que aqui é uma passagem, né? O céu é o nosso lugar. Então, assim, a gente perdeu um pastor, a saudade dói, mas o céu ganhou um servo fiel, né? E como diz o nosso próprio Senhor, ainda hoje estaremos juntos no reino dos céus. Então eu tenho certeza que ganhamos um intercessor muito forte, um santo. Para mim foi um dos papas assim que me ensinou muito, né? Ontem mesmo eu penso que ele carregou sua cruz, a força que ele fez, né, para estar com a gente, dar a sua última bênção, as suas últimas palavras no Papa Móvel, abençoou várias crianças. Então é a esperança, né, que a gente não pode desistir da nossa cruz. Quanto maior a cruz, maior a nossa chance de estar do lado de Deus no reino dos céus. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. A família de amor se alegra com a vinda do maior peregrino do mundo. A fé, devoção e doação de milhares de devotos dão voz ao Pai, que ecoa paz, amor e esperança de dias melhores. O seu sim generoso faz parte desse momento histórico. E que a voz do sino alcance as graças de Deus em sua vida. Dai-nos a bênção que precisamos. Que você se sinta abençoado ao toque do Vox Patris. Viva o Divino Pai Eterno! Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Durante os 12 anos de seu pontificado, Jorge Mário Bergoglio, o nosso querido Papa Francisco, realizou uma abordagem pastoral humana, realizou reuniões, teve falas imponentes relacionadas à Igreja e à participação e o acolhimento de todos. Neste ano jubilar que ele nos deixa, seus grandes marcos ficarão vivos em nossos corações. Preparamos agora uma reportagem especial para você acompanhar. Uma das marcas do pontificado do Papa Francisco está relacionada aos documentos escritos e reuniões convocadas pelo próprio pontífice, como os consistórios, sínodos e encíclicas, que abordam questões fundamentais para a fé, a ética e a vida social. Os consistórios são aquelas reuniões onde o Papa ele chama os principais bispos da Igreja, sempre para definir alguma questão importante. Por exemplo, nos últimos 10 anos, 11 anos, o Papa Francisco fez questão de, a cada ano, realizar um consistório. E, em praticamente todos eles, em cada consistório,
ele nomeou, designou novos cardeais. Então, cardeais são aqueles bispos que podem eleger um novo Papa, né? Então, nesse período, o Papa Francisco, em torno de 114 cardeais eleitores foram nomeados pelo Papa Francisco, o que é mais de 80% do colégio eleitoral do atual colégio cardinalício, né? Assim que se fala. Então, a principal motivação de um consistório é definir questões importantes para a igreja num grupo reduzido, e esse consistório ele tem valor jurídico de definição. Então, os cardeais foram definidos nesse consistório. Sínodo é uma reunião maior, né? Inicialmente começou com o sínodo dos bispos, onde os bispos eles se reuniam de tempos em tempos para definir os rumos da igreja, diferentemente de um concílio, por exemplo. O último concílio foi o Concílio Vaticano II, mas tem questões que precisam ser definidas até na aplicação do concílio. Então, existe o sínodo para a evangelização, o sínodo para a família. Então, cada sínodo tem uma temática diferente. Papa Francisco inovou em relação ao sínodo, porque ele convocou, de 2021 a 2024, um sínodo para tratar da sinodalidade. E o que é a sinodalidade? É esse jeito de discutir a igreja, de caminhar juntos, né? Sinodós quer dizer caminhar juntos. Então, sempre o sínodo vinha acontecendo para se discutir questões, e o Papa amplia isso, né? O sínodo dos bispos, quando vai agora tratar da sinodalidade, como é um tema que pensa o próprio sínodo, ele convocou toda a igreja para participar. Então, o sínodo sobre a sinodalidade teve uma ampla participação e, pela primeira vez, todas as bases eclesiais foram consultadas, os leigos tiveram ampla participação. E foi um sínodo, do ponto de vista teológico, um sínodo bastante revolucionário, porque pensou questões, até então, questões não tocadas na história da igreja. Encíclica é uma carta que o Papa ele escreve para a igreja, para os bispos, para o povo. Lembrando que a gente chama de encíclicas, geralmente todos os documentos papais, mas existe uma diferença entre uma encíclica e, por exemplo, uma exortação apostólica. A exortação apostólica ela tem um caráter assim mais incisivo, uma exortação, algo que precisa ser cumprido, feito. Se nós compararmos assim uma encíclica com uma exortação apostólica, e você me perguntar qual é a mais importante, é a exortação apostólica. A gente acaba chamando todas de encíclica no popular, mas são coisas diferentes. O primeiro documento de Francisco foi uma exortação apostólica, a Evangelii Gaudium, que foi considerada o seu modelo pastoral, aquilo que ele quis implementar na igreja. Ele promulgou aí em torno de 10 documentos, e cada um mais importante do que o outro. Nós podemos citar a Fratelli Tutti, da fraternidade, como exortação apostólica Christo Vivit, que fala para a juventude. Um documento talvez revolucionário, importantíssimo, aquele que fala sobre a questão da questão ecológica, né? Então, Francisco teve muita preocupação com a questão ecológica. Então, ele surpreende porque ele consegue falar de questão ecológica, ele consegue falar de questão eclesial, de questão pastoral e também de espiritualidade. Vale lembrar que ele escreveu uma encíclica sobre Santa Teresinha e também, recentemente, a última, sobre o Sagrado Coração de Jesus. Um Papa atento diante dos desafios sociais. Francisco marca a história da Igreja Católica em todo o mundo. O grande marco da Igreja no século XX foi o Concílio Vaticano II, e o concílio que começa com João XXIII e termina com Paulo VI. E Francisco, ele é um continuador de Paulo VI, né? Aí depois vem João Paulo II, vem Bento XVI, mas o concílio nunca foi o
concílio nunca aterrissou, ele nunca foi tão bem recepcionado na igreja em todo o mundo. Vale lembrar que, por exemplo, falando dos consistórios, pela primeira vez, nunca o colégio cardinalício teve representatividade de tantos países em tantas partes do mundo, né? O Papa Francisco leva às últimas consequências a mudança proposta pelo Concílio Vaticano II de olhar para o mundo, de dar atenção àqueles que até então eles não eram olhados, ou se eram olhados, não eram vistos e não eram considerados. Dificilmente vai se fazer teologia pastoral da mesma maneira que se fazia antes de Francisco, porque alguns passos que foram dados na história recente da Igreja são processos irreversíveis. E eu acho que Francisco ele tinha essa noção. Ao dar esse passo, ele sabia que não ia esgotar a mudança, mas ia colocar a Igreja num tempo de marcha, num tempo de reflexão. E as suas encíclicas, as suas exortações apostólicas, por exemplo, a Evangelii Gaudium, eu estou certo disso, de que será um documento que daqui a 50 anos será lembrado como marco pastoral. Assim como nós lembramos da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, talvez daqui a 10 anos a Igreja valorize muito mais, a Igreja, a sociedade, o mundo, valorize muito mais o que Francisco escreveu do que nós hoje, que acabamos de ver tudo isso aos nossos olhos. A gente vai lembrar com saudade desse tempo, não que os outros que virão serão ruins, não. É porque passos para a mudança, para a transformação foram dados, e esses passos foram passos decisivos. Antes de encerrar esse programa, eu quero pessoalmente dizer que o exemplo de Francisco toca a todos nós, cristãos batizados. Ao longo desses 12 anos, suas palavras nos encorajaram a seguir a nossa vida segundo os ensinamentos de Jesus, aquele a quem Francisco tanto amou, tanto seguiu e que dedicou toda a sua vida por amor aos pobres. Neste dia em que nós nos despedimos do Papa Francisco, com o coração apertado, queremos dizer uma palavra de gratidão a Deus por este homem que esteve conosco ao longo deste tempo, que muito nos ensinou. Relembro um momento especial no tempo da pandemia, em que o Papa rezou por todos nós que passávamos, enquanto humanidade, em um momento de grande fragilidade. Ele foi um homem forte, o arcabouço de todo mundo, que nos ajudou a viver e a superar aquele momento. Hoje, nós, seus filhos de fé, rezamos por ele, pela sua passagem, pela sua ressurreição. Que os exemplos de Francisco permaneçam no nosso coração, na nossa vida, e que o seu pontificado nos ajude a viver a nossa fé e o nosso batismo sempre mais dedicados naquilo que Jesus nos ensinou, guiar e cuidar dos que mais precisam. Assim, nós encerramos essa edição do programa Primeiro Plano, dedicado ao querido Papa Francisco. Que os seus exemplos fiquem no nosso coração e que todos nós possamos neste dia rezar para que a ressurreição dele traga no nosso coração muita esperança. Fique bem.